Hello! Good afternoon! How are you? I am fine, and you? Espero que todos vocês estejam bem, queridos alunos do quarto e do quinto ano. E sejam muito bem-vindos à nossa aula do dia de hoje, que será dedicado à explicação do trabalho referente ao segundo bimestre de inglês. Trabalho este que possui o valor de 10 pontos. Crianças e pais, antes de vocês assistirem a nossa aula do dia de hoje, eu peço que vocês assistam a aula que a direção irá enviar no grupo de vocês, no qual a tia Patrícia irá explicar como que será a estrutura e como que funcionará o trabalho referente ao segundo bimestre de todas as disciplinas, e a disciplina de inglês seguirá o mesmo modelo. Feito isso, nós iremos para a nossa aula, no qual será dividida em duas partes. A primeira parte, o teacher irá revisar o conteúdo que será abordado no trabalho e depois eu irei explicar o trabalho propriamente dito. O conteúdo, crianças, o tema, o assunto principal do nosso trabalho de hoje será o verbo to be no presente. Assunto este que nós aprendemos no ano passado e que nós revimos no começo deste ano nas primeiras atividades em que fizemos. O que significa o verbo to be no presente, criança? A primeira forma que nós aprendemos. Significa ser ou estar. O verbo to be significa ser ou estar. Quando você ou determinada pessoa quer falar que você é ou que você está fazendo determinada coisa ou assumindo determinada função. Isso é o verbo to be. Quando você está falando que você é ou que você está ou fazendo alguma coisa ou sentindo alguma coisa. E nós aprendemos que para cada pessoa temos um verbo to be. O verbo to be do I, que significa eu, é am. I am. Como que eu falo eu sou feliz, por exemplo? I am happy. Nós aprendemos que para o you, você, o verbo to be do you é are. You are. Você está feliz, por exemplo. You are happy. Nós aprendemos que ele em inglês é he. E que o verbo to be do he é is. Ele está feliz. He is happy. Nós aprendemos que ela, em inglês, é she, para menina. O verbo to be do she é is. E ela é ou ela está feliz. She is happy. Nós aprendemos que para objetos ou animais, nós utilizamos o it. E o verbo to be do it é is. O cachorro é, por exemplo, ou está feliz. It is happy. Nós aprendemos que nós, em inglês, é we. E que o verbo to be do we é are. Nós somos ou estamos felizes. We are happy. E nós aprendemos que eles ou elas, em inglês, é they. Que o verbo to be do they é are. Eles ou elas são ou estão felizes. They are happy. Como que eu faço, crianças, qualquer frase do verbo to be para a forma negativa? É só eu colocar o not depois do verbo. Estão lembrados, crianças? Conseguiram relembrar o conteúdo do verbo to be em inglês para nós realizarmos o trabalho? Espero que sim. O nosso trabalho ele irá um pouco além disso. Tem uma forma do verbo to be no presente, que é a forma contraída que o teacher não ensinou ainda, que será o foco do trabalho de vocês. Mas o teacher irá explicar certinho no decorrer do trabalho. Como a tia Patrícia explicou, crianças, o nosso trabalho será dividido em 4 partes. A primeira parte é a capa, a segunda parte é a introdução, a terceira parte é o desenvolvimento e a quarta parte é a conclusão. Cada parte valerá 2,5 pontos e o total de todas as partes computará o valor de 10 pontos. O teacher irá explicar para vocês cada parte. Lembrando que ele será feito em folha sulfite. Devemos fazer o trabalho, crianças, com muito capricho, com muita dedicação, com muita higiene. O teacher não quer receber um trabalho todo amassado ou sem capricho. Eu tenho certeza que vocês também não querem entregar um trabalho assim. Então vamos fazer o nosso trabalho com muito afinco, com muita dedicação. A primeira parte do nosso trabalho, crianças, é a capa. E a nossa capa de inglês será desta forma. Não dessas cores, é claro, dessa estrutura. E eu vou mandar a foto do modelo para vocês. Então, na parte superior da capa, vocês irão escrever Colégio Castelo, que é o nome da nossa escola. Escrito Colégio Castelo, vocês irão deixar um espaço em branco e vão escrever o título. Título em inglês é title. Vocês irão escrever title. O título do nosso trabalho será verbo to be. Irão escrever verbo to be. Embaixo está escrito course.
Course, em inglês, é a disciplina. Qual que é a disciplina que nós estamos aprendendo? Inglês. Vocês irão escrever em inglês. Embaixo está escrito teacher. Quem que é o teacher? Thiago Belo, meu nome. Embaixo está escrito class, que é a turma de vocês. Se vocês forem do quarto ano, vocês escrevem quarto ano. Se vocês forem do quinto ano, vocês escrevam quinto ano. No caso é a Daphne, quinto ano. E embaixo está o nome, name. Vocês irão escrever o name completo de vocês. Feito isso, deixem um espaço em branco e na parte inferior da nossa folha, vocês irão escrever 3 corações e embaixo June do ano de 2020. Lembrando, crianças, que se vocês podem utilizar a régua para que fique retinho a linha de vocês, ou fazer uma linha fraquinha e depois apagar, ou então deixar a linha mesmo, ou fazer então em uma folha de caderno e depois colar na folha sulfite com muito capricho, se fizer isso, tá? Está podendo fazer também. Feito isso, nós iremos para a segunda parte do nosso trabalho, que é a introdução, a introduction. A introdução. O que é introdução? Vocês irão pegar uma folha sulfite, na parte superior, no meio, irão escrever introduction, e vocês irão escrever a introdução. A introdução, crianças, é um textinho, um breve textinho, de no máximo 5 linhas, então ele não pode passar de 5 linhas, de no máximo 5 linhas, no qual você vai introduzir o assunto do trabalho. E o que o teacher quer que você escreva na introdução deste trabalho? Eu quero que você escreva a importância do inglês na nossa vida. Então, vocês, nessas 5 linhas, vocês irão escrever a importância de aprender a falar inglês. Então, vocês podem escrever que a importância de aprender a falar inglês é conhecer um novo idioma, é conhecer uma nova cultura, é ampliar o vocabulário, é nós conseguimos conversar com uma outra pessoa que não entende a nossa língua do Brasil, a nossa língua portuguesa. Vocês irão escrever isso, um texto de 5 linhas falando a importância de aprender a falar inglês. Depois disso, nós vamos para o desenvolvimento, o development. O desenvolvimento, vocês irão seguir o modelo que o teacher vai enviar para vocês. O nosso development será dividido em 3 partes. Vocês irão escrever development aqui em cima, que é desenvolvimento. A primeira parte, vocês irão escrever verbo to be. Nessa primeira parte, vocês irão explicar o que é o verbo to be em poucas linhas, tá, criança? Aqui é simplesinho, explicar que o verbo to be, o que ele é. Ele é um verbo utilizado no inglês, que significa ser ou estar, que nós utilizamos constantemente. E depois de explicar o que é o verbo to be, vocês irão dar exemplos. Uns 3 exemplos é suficiente de frases que utilizam o verbo to be. Por exemplo, I am a boy, you are tired, he is sleepy, she is running. Vão escolher 3 frases que já tem até no caderno de vocês, irão escrever, dando exemplo. Depois disso, vocês irão escrever o número 2, segundo aqui, que significam quadros explicativos. O primeiro quadro explicativo é a forma contraída do verbo to be no presente, será o título. Vocês irão escrever forma contraída do verbo to be no presente. Essa aqui, crianças, vocês irão fazer um quadro explicativo no trabalho de vocês. Onde a primeira parte do quadro vocês irão escrever verbo to be no presente, fazer um risco, e do outro lado forma contraída, que esse sim é o assunto novo do nosso trabalho. O que é verbo to be no presente? É a forma normal. Você irá escrever na primeira coluna do seu trabalho, por exemplo, I am, you are, cadê o you aqui? You are, he is, sempre na ordem que o teacher vai enviar para vocês. He is. Aqui, ó. He is. Vocês irão escrever todas as pessoas e o verbo to be dele, na primeira coluna. E na segunda coluna, você vai escrever a forma contraída dele. O que é a forma contraída? Tem o mesmo significado, só que você diminui ela de tamanho. Por exemplo, a forma contraída do verbo to be para o I am é I am. Então, de um lado você vai escrever I am, na forma no presente, e do outro lado, na frente, na forma contraída, vocês irão escrever I am, que é a mesma coisa. Onde vocês irão consultar esses conteúdos? O teacher vai enviar um link que estará tudo nele. O teacher vai enviar para vocês esses quadros onde vocês irão consultar para escrever ele. Então vai ser isso. A primeira parte, quadro explicativo que nós iremos fazer é da forma contraída do verbo to be. Depois disso, vocês vão fazer o segundo quadro explicativo, onde vocês irão escrever forma contraída do verbo to be na forma negativa.
onde de um lado vocês irão escrever verbo to be, forma negativa no presente, e do outro lado, forma contraída. A forma do verbo to be no presente é a que nós já conhecemos. Por exemplo, eu não sou. I am not. Vocês irão escrever I am not. E na frente, na forma contraída, vocês irão escrever I'm not, que é a forma contraída do verbo to be. I'm not. E vocês irão fazer isso com todas as pessoas. O teacher vai enviar no grupo de vocês o modelo desses quadros para vocês seguirem. Lembrando que é feito à mão, aí vocês peguem uma régua, façam um risco bonitinho, pode fazer na folha de caderno e depois colar na folha sulfite, numa forma que fique bem organizado, higiênico e visivelmente fácil de você entender. Então, é isso o desenvolvimento do nosso trabalho. A forma contraída é a mesma coisa da forma no normal. É um jeito de nós falarmos a frase de um jeito mais curto. Essa é o desenvolvimento do nosso trabalho de inglês. Depois, por último, você irá escrever a conclusão, conclusion, no qual, numa outra folha sulfite, vocês irão escrever um texto entre 5 e 10 linhas, de no mínimo 5 linhas e de no máximo 10 linhas, onde você irá falar o que você entendeu do seu trabalho, o que você entendeu da sua pesquisa. Como assim, Tid? Você vai explicar que você conseguiu com esse trabalho aprender a forma contraída do verbo to be, que ela significa a mesma coisa, só que escrita de uma maneira mais reduzida, que foi legal você aprender isso, que isso é muito útil na nossa vida. Você vai escrever coisas que remetam ao trabalho e aos conteúdos que você aprendeu, a sua opinião sobre o novo conteúdo ensinado. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula. Bye, bye!